sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Igreja. Adorador por excelência, quero ser. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de estarmos aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor, na Tua casa de oração, Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida que adentrou neste lugar, Senhor, para Te louvar com sinceridade, para Te buscar, Senhor. Não só para vir, porque hoje é dia de domingo, mas sim para cultuar o nome do Senhor, porque o Senhor é o dono da igreja. O dono da igreja está vivo.
e Ele reina para sempre. Esse mesmo dono que é o dono das nossas vidas, pois somos partículas da igreja. Continua, Senhor, conosco até o final deste culto, Pai. Que tudo que seja feito aqui seja feito com reverência, seja feito com ordem e decência, seja feito com amor, seja feito com carinho. Que o Senhor possa receber a nossa adoração, que a nossa adoração possa chegar até os teus átrios, Pai. Que tudo que viermos fazer, Senhor, seja feito, Pai, para Te engrandecer e nos diminuir cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus, da mais alta glória desceu até a cruz, por sua graça imensa, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem as honras e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Ouvinte agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamar. Mil vezes mil louvores a Cristo tributar. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Pai, Senhor, queremos nesse momento, Pai, te pedir, Senhor, purificação total, Senhor, pelos nossos pecados. Eu não sei, Pai, como cada um entrou aqui, Senhor, na tua casa de oração. Eu sei, Senhor, que tem tantas pessoas com problemas, Pai. Mas nós sabemos também, Senhor, que temos um Deus imenso, um Deus tão grande. Nós temos uma arma e um escudo, e às vezes a gente nem lembra de usar. Então, Senhor, aviva, Senhor, os nossos corações. Aviva o fogo, Senhor, que um dia já houve, Pai,
Não deixa esse fogo extinguir dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Somos a tua igreja, somos o teu povo. Qual o pai que não se preocupa com o filho? O Senhor muito mais se preocupa conosco, Senhor. Então, Senhor, que possamos, Senhor, também te buscar a cada dia mais, Senhor. Que possamos, Pai, lembrar da tua presença, lembrar da tua vida dentro de nós, Senhor, como Espírito Santo. Assim como Jesus falou que ia deixar o Consolador. E às vezes, Senhor, a gente até esquece disso, Senhor. Não permita, Pai, que viemos nos esquecer deste pequeno detalhe que faz toda a diferença em nossas vidas, Pai. Ser conosco, Senhor, dentro de nós, Senhor. Não deixa que nos afastemos, Pai, do Teu Evangelho, da Tua casa, da Tua igreja, da Tua comunhão, Senhor. Porque uma brasa viva fora da fogueira, ela se apaga. Mas traz, Senhor, cada vez mais a nós para dentro do Teu fogo, Senhor. Para que nós possamos ser brasas vivas no Teu altar, ser brasas vivas e ter uma função dentro desse corpo que somos a igreja, Senhor. Cada partícula tem uma função. Qual é a nossa função dentro do corpo de Cristo? Que possamos, Pai, refletir, Senhor, cada vez mais. Que possamos falar contigo. Que possamos orar sem cessar. Que possamos viver uma vida em oração. Sempre te buscando, Pai. Em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Consolador venha, Pai, consolar cada um que entrou aqui nesta noite, Senhor. Mas que o nosso pensamento, a nossa concentração seja unicamente em Te agradar, Pai, nesta noite. E as consequências dessa adoração, as consequências desse louvor, vem através da nossa adoração para a nossa vida. Que o Senhor possa nos quebrantar cada vez mais, Pai. Que possamos buscar cada vez mais a Tua presença, Senhor. Não só aqui na igreja, Pai, mas onde estivermos, Senhor. Assim como aquele maná que caía no deserto. E o Senhor falou, não guarde esse maná, não guarde. Amanhã eu vou mandar mais. Que possamos, Pai, esperar, sim, do Senhor. Porque sabemos que o Senhor vai mandar a provisão. Que possamos Te obedecer, Pai. Que possamos viver uma vida centrada na Tua palavra, no Teu Evangelho. E que isso possa expor para as outras pessoas, Pai. Que pessoas possam ver em nós, Senhor, o Teu amor e o Teu Evangelho. Que possamos realmente, Senhor, ser diferentes lá fora. E que possamos ser exemplos, principalmente para os de nossas casas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão Te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão Te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o Seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão Te louvar.
início. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. Tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Presente aqui. Presente aqui. Presente aqui. Presente aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos bater palmas para o Senhor. Filho de Deus, raiz de Davi, nosso Salvador. Amém. Próxima canção que iremos cantar, nós vamos fazer o nosso momento de ofertas, de dízimos. Caso os irmãos queiram fazer com o Pix, nós temos aí atrás dos bancos o Pix. Os nossos visitantes podem ficar totalmente à vontade, não sintam-se constrangidos. As ofertas, os dízimos é para a manutenção da casa do Senhor. Então, temos que louvar ao Senhor também com tudo que temos, que é nossa vida, nosso trabalho, nosso emprego. Tudo é dele, para ele, por ele. Então, vamos para esse momento de dízimos e ofertas. Para mim mais vale um dia em teus átrios do que em outras partes mil. Do Senhor eu trago a força pra minha alma, meu refúgio mais secreto, meu rochedo e salvação. Se do monte estou mais perto a ti, tu revelas teu poder a mim. Em tua casa eu quero habitar. Tua presença é tão real, na bonança ou temporal. Minha vida está segura em tuas mãos. Te louvamos, te exaltamos.
é justiça, graça e glória. Te amamos e exaltamos, ó Deus glorioso, tão poderoso, muito digno de louvor. Para mim mais vale um dia em teus átrios do que em outras partes mil. Do Senhor eu trago a força pra minha alma, meu refúgio mais secreto, meu rochedo de salvação. Se do monte estou mais perto a ti, tu revelas teu poder a mim. Em tua casa eu quero habitar. Tua presença é tão real, na bonança ou temporal. Minha vida está segura em tuas mãos. Te louvamos, te adoramos, é justiça, graça e glória. Te amamos e exaltamos, ó Deus glorioso, tão poderoso, muito digno de louvor. Te louvamos, te adoramos, é justiça, graça e glória. Te amamos, exaltamos, ó Deus glorioso, tão poderoso, muito digno de louvor. Muito digno de louvor. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem sentar, fazer a oração pelos ofertantes. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio, Senhor Deus, de estar aqui, Senhor Deus, nessa noite, te louvando, Senhor Deus, participando da ceia do Senhor, Pai, que é tão importante, Senhor Deus. Ó Deus, queria agradecer também, Senhor Pai, por essas ofertas, Senhor Deus, que foi dado de coração, Pai, para a continuidade, Senhor Deus, do teu evangelho, Pai. Ó Pai, abençoe cada um que esteja aqui, Senhor Deus. Abra o coração de cada um, Senhor Deus, para a palavra que vai ser ministrada, Senhor Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que nos ouve por essa gravação no YouTube, que Deus abençoe você também, que Ele possa falar ao seu coração através da mensagem que nós iremos pregar essa noite. Irmãos, muito bom estarmos na casa do Senhor. Hoje a mensagem ela vai ser um pouco mais curtinha, temos ceia do Senhor, mas vamos continuar agora, ou melhor dizendo, é uma continuação, mas ao mesmo tempo é um começo. Como assim, Edilson? O que você está querendo dizer? 4 meses e meio atrás, quando eu cheguei aqui, nós estávamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. E eu cheguei, peguei o carro em movimento e também comecei a ensinar juntamente com os irmãos e concluímos a carta de Paulo aos Efésios. Tivemos uma série curta sobre finanças, adoração, de 1 mês aproximadamente,
encerramos ela. Dentro desse inteirinho tivemos aniversário da igreja, entre outras pregações avulsas, como foi semana passada, por exemplo. Mas hoje nós iremos retornar a uma perspectiva que Paulo, ele nos apresentou. A carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas que foi escrita pelo apóstolo na prisão. É uma das epístolas da prisão. Dentro desse contexto das cartas da prisão, ele escreveu aos Efésios, ele escreveu Filipenses, ele escreveu aos Colossenses, ele escreveu também Filemon e Filipenses. Eu já falei Filipenses? Não. Então, Efésios, Filemon, Colossenses e Filipenses e Filemon. Hoje nós daremos continuação às cartas da prisão. Iremos começar mais uma dessas cartas que o apóstolo Paulo escreveu enquanto ele estava na prisão. Então eu peço que você abra a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses. Iremos iniciar hoje o estudo da carta de Paulo aos Filipenses. E só para fazer uma recapitulação, para a gente entender, dentro dessa perspectiva de Paulo, escrevendo para irmãos espalhados, quando ele escreve aos Efésios, o resumo da carta aos Efésios, ele trata a questão da unidade, como é bom, importante e necessário nós vivermos em unidade no corpo de Cristo. Essa é a síntese de Paulo aos Efésios. Quando ele escreve Filemon, ele está tratando da reconciliação através de Cristo Jesus. Quando ele escreve aos Colossenses, ele enfatiza na carta a supremacia de Cristo. E a carta de Paulo aos Filipenses, eu costumo dizer, chamar e defender que ela é a nossa carta da alegria. O apóstolo Paulo, ele está preso, mas ele tem alegria no coração, contentamento em Deus para escrever essa carta. Essas cartas, irmãos, elas mostram que mesmo Paulo estando em prisão, o evangelho está completamente solto, ele está encarcerado, mas o poder do evangelho rompe as barreiras das prisões, ele rompe os limites geográficos, ele viraliza e alcança aqueles mais distantes. Assim, ele escreve as cartas entendendo que o evangelho de Cristo vai muito além das circunstâncias onde ele estava inserido, aprisionado, encarcerado. Então, só para fazer um contexto histórico bem rápido, irmãos, acerca de Paulo escrevendo essa carta para os irmãos da cidade de Filipos, deixa só eu situar para todo mundo entender o que está acontecendo aqui. Essa carta para os irmãos da cidade de Filipos, o contexto histórico dela é o seguinte: essa carta, essa cidade, por assim dizer, cidade, essa cidade, ela é uma cidade estratégica na Macedônia. Se você não sabe, a cidade de Filipos, ela fica hoje na atual Grécia que nós compreendemos. Você vai encontrar a cidade de Filipos, não mais nos dias presentes, mas ela faz parte do país que nós conhecemos pela Grécia. Hoje em dia as pessoas querem ir para a Grécia para tirar foto lá em Mykonos, para visitar aquelas praias paradisíacas, mas você pode também, se um dia tiver a oportunidade de visitar a Grécia, também procurar um contexto histórico e também fazer uma aventura missionária, para dentro da história bíblica você poder entender a região onde a cidade de Filipos foi construída, localizada. Por que eu estou falando isso? Porque naquela época, essa cidade ela estava numa região estratégica, ela estava numa rota comercial. Essa rota comercial ela era famosíssima, conhecida como a rota que conectava o Oriente ao Ocidente. Era uma rota chamada de Via Egnatia. Ela tinha uma função e um papel importantíssimo para a economia do mundo antigo.
Isso tornava essa cidade um ponto para o comércio, para a disseminação de ideias, para a produção de conteúdos culturais que valorizasse e enraizasse todos os princípios e valores condicionados ao Império Romano e a toda a iniciativa do Império Romano naquele contexto, onde eles, o Império Romano, tinha a ambição e missão de espalhar seus princípios, valores e cultura por todo o mundo antigo. E a cidade de Filipos, irmãos, ela obviamente era uma colônia romana. E ela era uma colônia romana onde você encontrava também muitos oficiais de guerra, soldados de guerra, que já estavam aposentados, mas tinham certos privilégios e influências dentro do Império Romano. E essa forte conexão com Roma fazia da cidade de Filipos uma ponte ideal para o avanço do evangelho em todo o mundo gentil, ou seja, em todo o mundo que não existiam judeus. E Paulo, estrategicamente, vai para essa cidade a fim de pregar o evangelho, percebendo todas as pontes de conexões favoráveis, tudo aquilo que poderia ser favorável para que o evangelho expandisse e espalhasse. Então, assim, nós olhamos para a igreja de Filipos nascendo dentro desse contexto. Essa igreja de Filipos, irmãos, foi a primeira igreja fundada por Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Isso daqui você vai encontrar lá em Atos 16, e aí você pode olhar o restante da narrativa do capítulo, que você vai perceber Paulo fazendo essa viagem missionária e a igreja de Filipos nascendo dentro desse contexto. E nessa viagem missionária, Paulo, ele pregou o evangelho e Lídia foi alcançada pela palavra de Deus. Mas nós temos também, dentro dessa viagem missionária, uma comerciante, vendedora de púrpura, riquíssima, influente na cidade, que também foi alcançada pela pregação da palavra de Deus. Dentro dessa viagem missionária, nós temos também o carcereiro que foi alcançado pela palavra de Deus e a sua família também foi alcançada pelo evangelho. Vocês lembram de Paulo e Silas na prisão, cantando hinos de louvores a Deus enquanto eles estavam ensanguentados, espancados, agonizando, mas em todo momento adorando ao Senhor? O texto diz que eles adoram ao Senhor. Sobrenaturalmente, as portas da prisão se abrem, o carcereiro fica desesperado, achando que todo mundo tinha ido embora, que ele iria morrer, mas todo mundo estava lá. Paulo acalma ele e o evangelho alcança aquele homem e aquela família também. E aí talvez alguém possa me perguntar, né, depois de tudo isso que eu falei, mas tá, Ed, ok, então qual é o propósito então dessa carta? Paulo escrever ela, qual é a finalidade? Por que ele escreveu? Qual foi o propósito? Se o evangelho cresceu, se a cidade foi alcançada pelo evangelho, uma igreja foi estabelecida, os irmãos estão prosperando, a igreja está crescendo, por que que ele está então escrevendo essa carta? Basicamente, ele escreveu essa carta para expressar a sua gratidão aos irmãos de Filipos, para expressar o amor pelos irmãos, pela parceria dos irmãos, que nunca largaram ele em momento algum, mas ele também aproveita essa carta para encorajar esses irmãos a permanecerem firmes na fé. Ele escreve encorajando, mas ele também escreve essa carta para exortar esses irmãos a viverem com unidade, para viverem em humildade, para eles terem alegria em Cristo, mesmo que eles possam, em algum momento, estar passando por adversidades. Esse é o objetivo da carta. Esse é o propósito de Paulo, escrevendo essa carta aos irmãos de Filipos. Tendo dito isso, vamos então ler os versículos. Nós vamos estudar hoje do versículo 1 até o 11. Vamos agora entrar no texto e ver o que Paulo tem para nos ensinar através desse primeiro capítulo, ou melhor dizendo, dessa primeira parte do primeiro capítulo. Vamos ler inicialmente os 2 primeiros versículos. Paulo e Timóteo,
servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça. Pai, eu te peço, Senhor, nesse momento, que no nome de Jesus, Tu venha falar conosco por graça e misericórdia, Pai. Eu te peço, Senhor, que por misericórdia o Senhor venha me usar nesse momento, que por misericórdia o Senhor venha falar aos nossos corações. Tu sabe das minhas limitações, mas nesse momento, Senhor, eu me coloco diante de Ti como um instrumento para a glória do Teu nome, que eu possa diminuir nesse momento, que o Senhor possa crescer e o mais importante, que o Senhor venha poderosamente falar aos nossos corações. É dessa forma que eu oro, te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo e Timóteo, eles estão se apresentando aqui. Isso daqui, nesses 2 versículos, ainda é a minha introdução, tá certo? Eu estou utilizando esses 2 versículos à guisa de introdução. Eles se apresentam aqui como servos de Cristo. Ninguém está dando carteirada em ninguém aqui. Eles estão demonstrando humildade. Eles estão, irmãos, demonstrando total submissão ao senhorio de Cristo. Meus irmãos, percebam a humildade desses 2 homens. Eles estão escrevendo a igreja de Filipos e estão chamando esses crentes também de santos em Cristo. Eles estão mostrando que a sua santidade, a sua santificação, ela vem única e exclusivamente de Jesus Cristo e da nossa união em Cristo. E aí ele faz a menção, né, de bispos e diáconos, e ele faz isso apontando para a organização da igreja. Ele faz isso apontando para esse reconhecimento de líderes espirituais que foram estabelecidos ali. E aí a gente vê, no verso 2, ele fazendo a saudação, dizendo o quê? Graça e paz. Por que ele faz isso? Ele faz isso para destacar os dons espirituais que só podem vir única e exclusivamente do Senhor. Essa graça, irmãos, que Paulo está mencionando aqui, representa para mim e para você a salvação. Representa para mim e para você a salvação que eu e você não merecemos, mas por graça e misericórdia recebemos. E o que esses 2 primeiros versículos nos ensinam logo de cara? Que eu e você precisamos ser servos, que eu e você precisamos ter humildade em Cristo Jesus, que eu e você precisamos lutar contra o orgulho, porque o orgulho precede a queda. O apóstolo Paulo está nos ensinando, irmãos, a importância da humildade. O apóstolo está nos ensinando que ninguém com o nariz empinado permanece com ele empinado por muito tempo. Pelo contrário, ele mesmo se coloca numa condição, sendo apóstolo de Jesus, se pronuncia, se apresenta como servo do Senhor. Eu e você, irmãos, somos unicamente servos de Jesus. Não tem isso de título, não tem nada disso. Tem neguinho por aí correndo atrás de título, doido para ficar, ser reconhecido por uma titularidade. E dentro da igreja, às vezes, graças a Deus que aqui a gente não tem isso, mas infelizmente, em muitos locais, tem pessoas que ficam lutando para querer ter uma posição, para ficar numa posição de destaque, para que todo mundo olhe para ele e veja ele lá em evidência. E o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, se apresenta aqui para esses irmãos amados como servo do Senhor Jesus. Irmãos, é assim que eu e você também devemos nos apresentar. Eu e você somos servos, apenas servos e nada mais. Nada mais não, que isso é um baita de um privilégio. Nós temos o privilégio de sermos chamados de filhos de Deus, alcançados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, e temos ainda o privilégio de poder servi-lo. Irmãos, isso é um privilégio. Você acha que Deus precisa de nós?
Ele não precisa, mas por graça e misericórdia Ele nos dá o privilégio de podermos servir. A missão de alcançar os perdidos na face da terra é do próprio Deus. O primeiro missionário na história da humanidade foi o próprio Deus indo ao encontro do primeiro pecador. Não foi homem, não. Deus foi ao encontro do primeiro pecador na história da humanidade. Adão, onde tu estás? A missão de alcançar o perdido é de Deus, mas Ele compartilhou essa missão conosco. É um privilégio que a gente tem. Nós somos servos do Senhor. Que nós possamos depender da graça e a paz de Deus para a nossa vida cristã, irmãos, através dos relacionamentos. E aqui chegamos então, terminando a minha introdução, continuando a partir dos versículos seguintes, Paulo nos mostrando um coração que transborda gratidão, que transborda amor, que transborda alegria. Depois que ele sauda os irmãos, em Filipos, nesses 2 primeiros versículos, expressando essa profunda gratidão, esse profundo amor, ele agora começa a revelar para mim e para você um coração pastoral. Ele começa a mostrar para nós esse cuidado pastoral, um coração de alguém que se importa com as ovelhas de Cristo, de alguém que se importa com as ovelhas do Senhor. E ele demonstra como a graça e a paz se manifestam por meio da oração. Como a paz e a graça de Deus se manifestam através da comunhão. Como a paz e a graça do Senhor se manifestam também na parceria em prol do Evangelho. E mesmo ele preso, ele enfatiza que a palavra de Deus permanece livre, que as suas orações, elas não serão presas pela geografia, elas romperão os limites, que a própria carta que ele escreve tem o poder de alcançar, abençoar, e o poder do Evangelho se revelar para as pessoas que estão lendo. E dentro desse contexto, ele vai agora dos versículos 3 ao 11, mostrar para nós, nos ensinando que eu e você precisamos ter um coração grato em Deus. E como ele faz isso? Dos versículos 3 ao 6, é o primeiro argumento dele, mostrando que eu e você precisamos ter um coração grato, e porque temos um coração grato, nós iremos ter boas recordações, teremos doces lembranças. Dos versículos 7 ao 8, ele vai mostrar que um coração grato, ele gera reconhecimento pelas pessoas. E por fim, dos versículos 9 ao 11, ele vai mostrar que um coração grato faz orações de amor e de fervor, oração fervorosa, oração cheia de amor que transborda fervor. Então assim vamos começar olhando dos versículos 3 ao 6, Paulo introduzindo e nos mostrando, irmãos, que um coração grato recorda boas lembranças. E ele diz no versículo 3, dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. O que Paulo está fazendo aqui? As lembranças dele sobre a igreja de Filipos estão enchendo o seu coração de gratidão. Ele está preso, lembra? Mas ele está lembrando com doçura, com um coração grato, apesar de ter sofrido prisões, apesar de ter sofrido humilhações, apesar dele agonizar ao ponto até de, para muitos, acharem que ele estava morto, mesmo assim, ele está com o coração grato, embora todo esse sofrimento tenha acontecido com ele, porque foi justamente ali, irmãos, que ele plantou a igreja, que se tornou a sua maior parceira ministerial. Essa igreja foi fiel ao apóstolo Paulo em todo o restante do seu trabalho missionário. E ele está recordando aqui como Deus abriu o coração de Lídia. Ele está preso na cadeia, mas ele está lembrando das doçuras que o Senhor fez. Ele está lembrando como aquele carcereiro, a sua família, foram alcançados pelo Evangelho e aos prantos reconhecem que Jesus é o único e suficiente Salvador. O seu agir poderoso na formação e sustento dessa comunidade, ele também está
está lembrando. Deus está olhando para esse homem na prisão, e através da sua pena, enquanto ele escreve a carta, o Espírito Santo de Deus o conduz a um momento cheio da sua presença, de gratidão, independente do sofrimento e das adversidades. Ele está feliz porque a glória de Deus está operando na vida da igreja. Eu estou preso, mas o evangelho lá fora está solto. Eu estou aqui agora sofrendo, mas lá fora o resultado da obra continua em evidência. O evangelho está avançando. Ele está alegre. E aí ele diz no versículo 4, né? Em todas as minhas orações, por todos vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação de vocês com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Irmãos, Paulo ele era um homem de oração. Ele era um homem que vivia intensamente a oração, se dedicava, intercedia pelos crentes, e ele se dedicava piedosamente à vida dos irmãos, se importando, caminhando juntos e pastoreando as ovelhas de Cristo. E ele orava por todos, sem deixar ninguém de fora. Não fazia acepção de pessoas, e mesmo preso, ele mostrava que a verdadeira alegria do crente sempre virá de um coração ligado a Deus. Não temos, irmãos, como ter um coração alegre se não estivermos diante do Senhor, confiando no Senhor, independente das circunstâncias. E aí aqui, Paulo alegre, sabe que possivelmente não vai sair da prisão, mas independente disso, a sua alegria no coração transborda por saber que o Evangelho está alegremente alcançando os corações lá fora. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Sabe de uma coisa, irmãos? Você serve em amor às pessoas? Você tem servido as pessoas? A alegria de Paulo aqui, ela é evidente. A gente já percebeu. E ela é evidente porque existe uma dinâmica acontecendo aqui. E que dinâmica é essa, Ed? É uma via de mão dupla. Enquanto ele serviu a igreja do Senhor, a igreja entendeu a palavra do Evangelho, o poder do Evangelho, e agora essa igreja começa a ser vivida na prática, ela começa a compartilhar, ela começa a ter vida na prática, e ela responde também com as suas atitudes, cuidando do apóstolo. E dentro dessa dinâmica, a gente percebe que quando a igreja entende o seu papel, nós ajudamos de um lado, a igreja ajuda do outro, e assim ela vai respondendo, um irmão vai ajudando o outro, nós vamos caminhando juntos, e ninguém solta a mão de ninguém, porque o Evangelho de Cristo, ele faz com que eu e você caminhemos de mãos dadas. Tem que acabar esse negócio de clubinho dentro da igreja, tem que acabar esse negócio de grupinho aqui, grupinho ali, panelinha aqui, panelinha ali. A gente tem aqui uma vez por mês o Junta Panelas, mas o propósito do Junta Panela é todo mundo trazer comida e todo mundo comer da panela de todo mundo. Obviamente isso é uma alegoria, né? Não tem que ter panelinha de um lado, do outro, porque isso faz com que a igreja adoeça, irmãos. E Paulo está alegre aqui, porque essa via de mão dupla está acontecendo, a igreja continua se importando com ele. É o que está acontecendo aqui, e um dos motivos da sua alegria está justamente ali no versículo 5, acompanhe comigo. Olha essa via de mão dupla aqui. Por causa da cooperação de vocês, com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora, desde o primeiro dia até agora, ele está agradecendo de coração aos irmãos de Filipos,
por sua parceria no Evangelho, irmãos. Eles não só acolheram e ajudaram Paulo lá no início, quando ele plantou a igreja, como também sustentaram o seu ministério com amor e generosidade, enquanto ele enfrentava as dificuldades. Paulo, ele lembra que Deus é quem começa, continua e completa a obra de salvação. É o Senhor que faz isso. Mas Ele também planeja, cuida e nos transforma, fazendo mais parecidos com Cristo. É o Senhor. Mas apesar das lutas, irmãos, temos a certeza de que Deus nunca deixa nada pela metade. Se o Senhor ele começa uma boa obra, Ele é fiel para concluí-la. Ele nos prometeu a glória, Ele nos prometeu a eternidade, e Ele vai cumprir, porque a salvação é obra dEle. Deus faz tudo isso. Agora, a salvação ela vem de Deus. Mas deixa eu me falar uma coisa. A gente acabou uma série de mensagens sobre finanças e a adoração. Eu não vou gastar muito tempo falando sobre isso, não, porque a mensagem hoje não fala sobre isso. Mas a pregação expositiva, quando a gente esbarra em situações que tratam sobre isso, nós somos obrigados a enfatizar novamente. Então eu creio que talvez Deus esteja querendo falar novamente aos nossos corações acerca de dinheiro, dentro desse contexto. Deus ele faz tudo isso, irmãos, enviando pessoas e sustentando os seus obreiros para que a obra avance. A salvação do Evangelho vem através da pregação. E para termos pessoas pregando o Evangelho, missionários sendo enviados para todos os demais cantos do mundo, precisa de dinheiro, porque ninguém vive de energia solar. Ninguém vive à base de água e luz do sol, não. Irmãos, é Deus que salva, é Deus que transforma, mas Ele escolheu a igreja para ser um instrumento nesse trabalho. É a igreja do Senhor responsável nesse movimento de salvação. Quando sustentamos missionários, ajudamos igrejas a serem plantadas, investindo no reino de Deus, nós estamos sendo cooperadores da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho se dá de 3 formas. Aqueles que vão, aqueles que oram, mas aqueles também que investem financeiramente. E aquele que faz os 3. Além disso, a nossa contribuição, irmãos, é uma forma prática de gratidão a Deus. Se o Senhor já nos deu tudo, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos salvou, nos comprou com sangue precioso, Ele nos deu tudo, irmãos. Como é que eu e você não vamos oferecer de volta parte daquilo que Ele nos confiou? Não faz sentido. Quando nós contribuímos, nós mostramos que o nosso coração está no reino e que acreditamos na pregação do Evangelho, na obra do Senhor que está sendo feita, no avanço da palavra de Deus através dos nossos recursos. E assim como Deus nunca deixa a salvação pela metade, também não devemos deixar de fazer a nossa parte no avanço da pregação do Evangelho. O Senhor conta conosco, irmãos. Depois de falar isso, eu acrescento. Então, deixe de ser pirangueiro, invista na obra missionária. Deixe de ser amarrado. Fale, Senhor, trate meu coração. Se você quiser ouvir as mensagens, você que não esteve aqui, nas pregações que nós fizemos sobre adoração, recursos, adorar o Senhor com os nossos bens, o propósito disso, foge da teologia da prosperidade e mergulha nas Escrituras. Pesquisa lá no YouTube, se você não esteve aqui, assista essas mensagens, foram riquíssimas para a nossa compreensão, que vai muito além do nosso bolso, mas sim da verdadeira motivação do nosso coração, onde o Senhor quer transformar, ressignificar, redimir, restaurar e converter também os nossos bolsos. Mas para isso, Ele também precisa trabalhar na nossa mente e no nosso coração. E em momento algum fizemos apelação, extorquimos e incentivamos os irmãos a dar aquilo que não têm, mas sim entender o principal propósito e motivo, razão da igreja do Senhor, que permanece de pé, avança através também dos nossos recursos.
E quando foi que a igreja se tornou cooperadora no Evangelho? Né? Segundo isso aqui que a gente viu. O apóstolo Paulo falou, verso 5, parte B, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Ou seja, Paulo, estamos junto contigo até depois do fim. Ninguém solta a mão de ninguém. A gente está contigo. Você não está mais na igreja. Você continua na sua obra missionária, mas nós permanecemos com você. A igreja acolheu Paulo, irmãos, no início, por intermédio da casa de Lídia. A igreja socorreu Paulo no começo do seu ministério, lá em Tessalônica. Você vai ver 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 e 16. A igreja do Senhor sustentou o apóstolo Paulo lá em Coríntio. Você vai ver isso em 2 Coríntios, capítulo 11. A igreja do Senhor sustentou o apóstolo Paulo em Roma. Irmãos, ninguém soltou a mão de ninguém. Sabe o que acontece aqui? Ninguém soltou a mão de ninguém e a obra está avançando. Ninguém soltou a mão de ninguém e o evangelho está continuando. Infelizmente, nos dias de hoje, eu já vi muitos casos que entristecem meu coração, de pessoas que dedicaram uma vida inteira à obra missionária, à obra do Senhor, e a igreja deixa de lado o camarada porque ele não é mais útil. Às vezes adoece, não tem mais tanta utilidade na igreja, e ele acaba sendo naturalmente descartado. Outra pessoa mais nova vem substituir a pessoa que dedicou tantos anos à casa do Senhor, à plantação da casa do Senhor, à plantação da igreja, à pregação do evangelho, acaba sendo esquecida pelos outros. Esse tipo de pensamento, de sentimento, onde valoriza uns e menospreza outros, vem do quinto dos infernos, e que no nome de Jesus seja repreendido, porque isso não é a igreja do Senhor na prática. Aqui ninguém soltou a mão de ninguém. Paulo, nós permanecemos contigo. Irmãos, o apóstolo Paulo continua, no verso 6 agora. O evangelho está avançando, a obra está avançando, e ele diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, mesmo com as nossas fraquezas, nós podemos ter certeza de que Ele vai completar a boa obra. A boa obra que Ele começou. Às vezes nós estamos orando há tanto tempo pelos nossos familiares, por aqueles que ainda não conheceram o Evangelho. Mas deixa-me falar uma coisa. O Deus do pacto, o Deus da aliança, que alcança nós, Ele também vem em favor dos nossos. Que nós possamos continuar orando pelos nossos familiares, que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac, que o Deus de Jacó também visite a minha família, também visite a sua família, e que nós possamos continuar em oração, porque o Senhor, Ele não para a sua boa obra no meio do caminho. Paulo, irmãos, acabou de nos mostrar que eu e você precisamos construir boas lembranças, não é? Dos versículos 3 ao 6. E aqui na sequência do texto, ele vai mostrar para nós que esses irmãos estão em seu coração e ninguém vai arrancar de lá. E porque eles estão no coração, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo que um coração grato gera reconhecimento pelas outras pessoas. Quando você é grato no Senhor, a gente aprende a valorizar, a gente aprende a reconhecer os nossos irmãos. E ele diz assim, versículo 7, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho no meu coração, pois, quer na prisão, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Versículo 8. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Percebem aqui a sensibilidade dele? Vocês conseguem perceber aqui a sensibilidade, o cuidado nas suas palavras? Ele traz os crentes de Filipos no coração de 3 maneiras aqui. Ele traz os irmãos de Filipos no coração quando ele olha para o seu sofrimento por amor ao Evangelho, no versículo 7.
Ele traz os irmãos no coração por causa da obra de Cristo, ou seja, por causa do Evangelho, e ele leva os irmãos no coração na compaixão do amor de Cristo Jesus. Ou seja, é por causa de Cristo, mesmo ele preso, que ele tem tanto amor por esses irmãos. O Senhor, mesmo ele estando numa condição de prisioneiro, faz com que ele ame esses irmãos. Talvez se fosse outro num contexto falava, eu fiz tudo certo, e agora eu que estou na cadeia, eu fiz tudo certo, a igreja cresceu, a igreja prosperou, o evangelho está avançando, e por que eu estou preso agora? Talvez alguns pudessem reclamar, talvez alguns pudessem questionar, mas Paulo não faz isso, irmãos. Por causa da obra do Evangelho, ele leva esses irmãos no coração. Eles participaram da defesa, da confirmação do Evangelho, demonstrando compromisso e defendendo a sua fé contra os inimigos do lado de fora. E eles arregaçaram as mangas também, falaram, Paulo, vamos juntos trabalhar para a proclamação do Evangelho. E eles arregaçam as mangas e também começam a se dedicar à construção e à edificação daquela igreja e à pregação do Evangelho naquela cidade. E ele está levando os irmãos no coração por conta da compaixão de Cristo, porque Paulo ama esses filipenses com a mesma ternura de Cristo, irmãos. Somente o Senhor para fazer isso por nós, com um amor profundo, cheio de emoções, refletindo o amor genuíno de Cristo Jesus, por mim e por você. E o que é que a gente pode aprender com esse episódio aqui? A gente pode aprender, irmãos, algumas lições. A primeira delas, apoie os seus líderes. Apoie os seus líderes. Assim como os filipenses foram um consolo para o apóstolo Paulo em momentos difíceis, eu e você, irmãos, somos chamados a cuidar, honrar, a apoiar os nossos pastores e líderes espirituais. Demonstre gratidão através de palavras, demonstre através das suas atitudes, demonstre para quem você ama, que você tem orado, que você tem se importado, que você está junto. Pergunte, irmãos, a si mesmo, pergunte para você, eu tenho de fato sido um encorajamento para que aquelas pessoas que Deus tem me colocado para acompanhar, ser submisso, será que eu tenho sido bênção de encorajamento para o meu pastor, para os líderes da minha igreja? Tem gente que só reclama. Para reclamar está afiado, ligeiro. Mas para arregaçar as mangas e ajudar não tem um. Mas para criticar tem 300. Não pode, irmãos. A igreja do Senhor, ela precisa estar de mãos atadas não. Obrigado, é isso aí. Uma palavra, não entendi não o que vocês falaram, mas é isso aí, vocês entenderam. Está todo mundo de mão junta. Ninguém solta a mão de ninguém. E é um apoiando o outro, irmãos. Meu pastor, eu estou orando por você. Meu pastor, como é que o senhor está? Está precisando de alguma coisa? Deixa eu lhe ajudar. Não é paparicar não, irmãos. Não é botar numa vitrine, não. O apóstolo Paulo, ele começa essa carta bem claro. Eu sou servo de Cristo Jesus. Eu sou servo como vocês. Não é colocar num pedestal. É cuidar. A responsabilidade de pastorear, liderar, conduzir, é uma missão. É uma missão. E juntos nós precisamos estar olhando para o Senhor. Meu pastor, não sei o que está acontecendo, não sei ainda não, mas estou aqui, estou junto. Esteja presente, se disponibilize, irmãos. Outra coisa que nós podemos aprender aqui, engaje-se na obra do Evangelho, se envolva. Reclame menos e se envolva. Os filipenses aqui, eles não só defendiam a fé, mas também se dedicavam à edificação da igreja, como eu já falei. Reflita sobre a sua participação na igreja. Será que você tem assistido à igreja, você está ativo, você está envolvido nos ministérios, você tem procurado servir, ou você está só de camarote reclamando de tudo que está dando errado? Meu irmão, talvez Deus queira usar você para nos abençoar em área que a gente tem dificuldade. Às vezes a gente está errando em algumas áreas, precisa de ajuda, e você está olhando e pode ser a resposta do Senhor. Você pode ser resposta de Deus para necessidades que nós temos no corpo. Se envolva, queira fazer parte.
Será que eu tenho servido, contribuído para o crescimento espiritual da nossa igreja? A gente está tão acostumado a querer só receber, né? Só receber, só se alimentar. Está na hora de arregaçar as mangas, irmãos. Tem isso não. Falei, Micael, estamos juntos, viu, Micael? Falou que quer servir. Está lascado na minha mão, brincadeira. Estamos juntos. Falei, meu irmão, só o que tem aqui é coisa para fazer. Outra coisa que nós podemos aprender aqui, irmãos, ame com o amor de Cristo Jesus. Paulo estava amando aqui os filipenses com a compaixão de Jesus, um amor, irmãos, que vai muito além de qualquer emoção humana. Esse amor deve nos levar a perdoar. Tem gente que fica magoado muito rápido. Esse amor deve nos levar a olhar para os nossos irmãos e ter paciência. Esse amor deve nos levar a orar pelos nossos irmãos que dão mais trabalho, ao invés de criticar. Esse amor deve nos confrontar ao ponto da gente parar e se perguntar: meu amor pelos irmãos, de fato, está refletindo o amor de Cristo? Porque às vezes a gente fala que ama e ama da boca para fora. Mas será que esse amor reflete o amor de Cristo? Outra lição que a gente pode aprender com esse episódio aqui: ore uns pelos outros constantemente, não reclame, ore, Senhor, ajuda, trabalha, dá forças para o meu amigo que tem dificuldade nessa área, me ajuda a ser bênção na vida dele, ao invés de ser um problema, me ajude a não reclamar, mas me ajuda a encontrar soluções para áreas que ele tem dificuldade. Outra lição que nós aprendemos aqui: valorize a comunhão na igreja. É muito importante, irmãos, gerarmos comunhão, desenvolvermos comunhão, porque a igreja começa a compreender na prática o princípio da unidade. Se quiser vir nos domingos de manhã aqui, a gente tem um café da manhã gostoso. Hoje teve até queijo do reino. Se alguém quiser trazer domingo que vem, que Deus lhe use poderosamente. Uma vez por mês agora nós temos também um Junta Panelas. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Gerar comunhão, gerar unidade, construir relacionamentos. Às vezes algum irmão é mais comunicador, brincalhão, tira onda, se diverte, ri com todo mundo ri dele, mas tem aquele que é mais tímido, que é mais caladinho, reservado. É a oportunidade para proporcionar unidade em meio à diversidade. Por quê? Porque o Evangelho, irmãos, é para todos. É para proporcionar união, para a gente aprender uns com os outros. Porque o Senhor ama todos. O que fala muito, que às vezes fala até demais, o que fala menos, o que fala quase nada. E nós precisamos todos estar juntos, ninguém solta a mão de ninguém. Como a igreja de Filipos está fazendo com Paulo aqui. Um coração cheio de gratidão não fica apenas em palavra, irmãos. Um coração cheio de atitude responde de maneiras práticas. Um coração cheio de atitudes sustenta líderes espirituais em momentos difíceis, honrando e encorajando eles. Um coração cheio de gratidão se envolve ativamente na obra do Evangelho, na pregação do Evangelho, defendendo a nossa fé, contribuindo para a edificação da igreja. Um coração cheio de gratidão, irmãos, ama com compaixão de Cristo. Um coração com gratidão, irmãos, ora constantemente, sendo uma presença solidária, edificante na vida da comunidade. Um coração cheio de gratidão valoriza a comunhão. Eu quero arrancar o pescoço daquele camarada, mas eu tenho que estar junto dele, não posso fugir. Isso é um coração grato em Deus, irmãos. Um coração cheio de gratidão, verdadeiramente, irmãos, transforma atitudes e ações, levando-nos a viver para a glória de Deus e o bem do próximo. É isso que o Evangelho na prática faz. Um coração cheio de gratidão. Um coração cheio de gratidão, como o apóstolo Paulo está nesse momento, independente das adversidades. E por fim, nesses últimos versículos agora, dos versículos 9 ao 11, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que um coração grato
faz orações de fervor. Um coração grato faz orações cheias de amor. E aí ele diz assim, vamos ler? Os 3 versículos últimos. Essa é a minha oração. Olha a oração dele. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O que Paulo está mostrando para nós aqui? Que essa oração fervorosa, cheia de amor, é um clamor, irmãos, por crescimento no amor. Ele está desejosamente querendo crescer ainda mais em amor. E amor não é um sentimento. Amar é uma escolha. Amar, muitas vezes, é você engolir seco na força do ódio do seu coração, que está errado, seu coração está errado, que não devia ter ódio, mas na força do ódio, linguagem metafórica, você engole a seco e você faz. Por quê? Porque você ama, se importa, quer se envolver, mesmo querendo arrancar o pescoço muitas vezes. Ele está aqui, irmãos, nos mostrando como assim é de crescimento em amor. Como assim crescimento em amor? Ele está querendo nos dar, irmãos, uma direção clara, clareza, compreendendo o conhecimento de Deus. Ou seja, Paulo aqui, ele quer levar eu e você a ter uma vida sincera, a ter uma vida sem culpa, a ter uma vida cheia dos frutos de justiça, frutos esses que são produzidos por meio do quê? Por meio do sacrifício de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, onde revela a glória do nosso Deus, o louvor do nosso Deus, que reflete uma vida moldada pela esperança, que reflete uma vida moldada pela justiça aos padrões de Cristo e não aos padrões do mundo, uma vida que olha para Cristo e reflete a glória de Cristo. Então, o que a gente pode aprender com esses últimos versos? Eu quero chamar o louvor já para subir aqui. Talvez eles vão esperar só mais um pouquinho, mas já podem subir. Já vão se preparando. Hoje nós temos ceia do Senhor. O que nós podemos aprender, irmãos, com esses últimos versículos aqui? Primeira lição. Busquem um amor, irmãos, moldados por Cristo. Um amor verdadeiro que cresce em conhecimento, um amor verdadeiro que cresce em discernimento, um amor que cresce à luz do Evangelho de Cristo, que nos dá um crescimento espiritual, que nos dá, irmãos, uma compreensão clara do que Cristo fez por nós. E nós, irmãos, precisamos olhar única e exclusivamente para o que Cristo fez. Examine se o amor que você tem praticado, irmãos, de fato tem refletido o caráter de Cristo. Faça esse autoexame. Será que o que eu tenho demonstrado por aí reflete de verdade o caráter de Jesus? Estou há tanto tempo na igreja. Será que o que eu tenho vivido de fato reflete o que Cristo fez por mim? Ou será que eu sou tão hipócrita que nem percebo mais que sou hipócrita? Estou tão acostumado. Irmãos, eu não estou falando isso para ofender ninguém não, viu? Está amarrado, em nome de Jesus. Porque muitas vezes eu sou hipócrita também. Eu preciso me colocar no meio. Muitas vezes eu sou hipócrita. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor quebrante os nossos corações. Que o Senhor molde, trate, visite o meu coração, o seu coração. Uma outra lição que nós aprendemos aqui com esses últimos versos.
ame com um senso de eternidade. Por que eu estou falando isso? O amor que cresce em pureza, em discernimento, prepara o nosso coração para a volta de Cristo. Então pergunte a você mesmo, faça essa pergunta: as minhas escolhas estão revelando um amor sincero, um amor genuíno que reflete a santidade de Deus ou não? O que eu tenho feito na minha vida, Senhor? Me ajuda a olhar para dentro de mim e parar de olhar tanto para os outros. Às vezes a gente esquece, né? Que quando aponta o dedo para alguém, tem alguns virados para nós assim. Não pode, irmãos. Vamos olhar para dentro de nós. Senhor, trabalha dentro de mim. Outra lição que nós aprendemos aqui com esses últimos versos: nós precisamos viver uma vida que suporte o teste do sol. Como assim, Edilson, o teste do sol? A sinceridade descrita por Paulo aqui, irmãos, é a capacidade de viver sem medo de ser exposto à luz. Não tem problema não. Eu não vou me esconder nas sombras, eu posso ficar à luz, sem medo nenhum, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei diante de quem eu estou. Eu estou prostrado na cruz do Calvário pelo que Cristo fez por mim. As pessoas podem criticar, mas se eu não tenho culpa no cartório, cada um vai prestar contas com Deus. Eu preciso continuar aqui e eu estou exposto no sol. Examine seu coração, irmão. Examine seu coração à luz da palavra. E permita que Deus remova toda mistura, purificando as minhas intenções, as suas intenções. Em nome de Jesus. Outra lição que nós aprendemos: produza frutos que glorifiquem a Deus e não a si. Não traga glória para você não. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Reconheça a justiça de Deus, a sua justiça prática e seu crescimento espiritual são frutos da graça de Deus, irmãos. Chega da gente querer julgar com justiça própria. A nossa justiça própria, ela é influenciada pelo pecado. Muitas vezes o nosso senso de justiça grita muito alto, achando que nós estamos certos. E às vezes a nossa justiça está totalmente contaminada e influenciada por argumentos pecaminosos. O Senhor quer nos ensinar a olhar pela perspectiva da sua justiça e não da nossa. Outra lição que nós aprendemos aqui: enxergue os desafios como oportunidades de crescer em amor. Paulo, ele não pediu livramento das perseguições em momento algum. Ele não pediu a Deus para sair da prisão. Ele não falou: Senhor, tem misericórdia de mim e me arranque da prisão. Não me permita sofrer açoites. Pelo contrário, irmãos, ele glorificava a Deus enquanto passava por esses momentos. Na prisão eles cantam hinos de louvores a Deus, depois de estar ensanguentado. Talvez ele pensasse que pudesse até morrer naquele momento. E o que ele faz? Ele adora ao Senhor. Por muito menos, às vezes uma unha encravada, a gente reclama de tudo. Irmãos, que eu e você possamos refletir como as nossas dificuldades podem ser usadas por Deus para moldar o meu coração e o seu coração e nos capacitar a amá-lo de maneira profunda, de maneira saudável e madura. Quando nós começamos a caminhar no Senhor, Ele vai nos fortalecendo e nós vamos amadurecendo e entendendo que a glória do Senhor é muito mais importante e melhor do que qualquer desfrute nessa terra. Outra lição, antes de concluirmos: eu e você precisamos nos preparar para prestar contas com Cristo.
eu e você prestaremos conta a Cristo de tudo aquilo que nós fazemos, irmãos. Que eu e você possamos viver cada dia com a consciência de que um dia estaremos diante do Senhor. Todo joelho se dobrará, todo joelho prestará contas diante de Cristo. Então pergunte: eu estou vivendo de forma intencional, produzindo frutos que permaneçam para a eternidade? O que eu tenho feito aqui, de fato, tem de fato me feito olhar para a eternidade e perceber que essa vida passa rápido? O que nós aprendemos aqui, irmãos? Paulo, ele está expressando essa profunda gratidão. E ele expressa essa gratidão através da sua fé, através do seu amor pelos filipenses. E essa gratidão aqui também está desafiando eu e você. A gratidão do apóstolo Paulo está desafiando eu e você a reconhecer as bênçãos de Deus e orar por um crescimento espiritual, onde nós seremos bênçãos na vida de uns dos outros. E como ferro vai afiando ferro, nós iremos sendo ajudados, tratados, onde um pega a mão do outro, ninguém solta a mão de ninguém. E assim como o apóstolo Paulo, irmãos, a gente deve ser grato. Preciso concordar. Precisamos ser grato a Deus por tudo que Ele já fez nas nossas vidas, e que nós possamos, de fato, sermos gratos ao Senhor, não pelo que Ele ainda poderá fazer, mas por quem Ele de fato é, e quem Ele de fato significa ser na minha vida e na sua vida. Que o Senhor possa aplicar essa mensagem aos nossos corações, que o Senhor possa ministrar os nossos corações. E dessa vez eu quero fazer diferente, eu quero fazer uma oração. Eu geralmente saio, já passo para o louvor, mas baixe a sua cabeça nesse momento. Façamos mais uma oração diante do Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine o seu coração. Reflita na sua vida. Olhe para dentro de você. Como você tem vivido. O que você tem feito. Como você tem andado. Como você tem demonstrado a gratidão diante do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Pai, nesse momento, eu te peço, Senhor, nos ensina a ter um coração grato, como o apóstolo Paulo tem demonstrado para nós, em meio às adversidades que ele se encontra momentaneamente. Ele está preso, mas ele entende que o teu evangelho está solto. Embora ele tenha feito tudo certo, para muitas pessoas aparentemente parece que está errado, porque ele está preso, mas ele não vê dessa forma. Ele está grato em ti, porque o teu evangelho continua avançando. Mas ele também está grato aos irmãos, porque mesmo no fim da sua caminhada ministerial, mesmo próximo dele aposentar as chuteiras, passar o bastão, ele percebe que a igreja do Senhor permanece fiel com ele, que os irmãos continuam com ele, que os irmãos reconhecem tudo aquilo que o Senhor fez através da vida dele. Pai, nos ensina a ter um coração grato, nos ensina a honrar e louvar o teu nome através das pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas. Obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado por 25 anos de igreja, onde em meio a adversidades, lutas, batalhas,
quedas e levantamentos, o Senhor permanece com a igreja de pé. Independente de nós, o Senhor permanece e estabelece a igreja. Obrigado, Senhor. Honramos, ó Pai, glorificamos o Teu nome, por todas as pessoas que passaram por aqui, por todas as pessoas que permaneceram aqui, ao anjo do Senhor que Tu estabeleceu aqui para o começo desse trabalho, para o início da Tua obra, para o desenvolvimento da Tua obra. Senhor, nos ensina a ter um coração grato, nos ensina a honrar, a glorificar o Teu nome, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através dos seus na Tua obra. Obrigado, Pai. Aplica essa mensagem aos nossos corações e nos leva a reflexões profundas durante a semana. Que possamos voltar na semana seguinte com um coração desejoso a querer ouvir mais de Ti e menos de nós. E que Tu cresça e que nós diminuemos, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Eu não entendo espinhos, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graças. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graças, Senhor, dá-me mais graças. Passe os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graças, Senhor, dá-me mais graças. Faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, ser mais que um vencedor. Amém. Glória a Deus. Vamos para a nossa ceia. Pastor Maurílio. Irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Vamos, aqueles que puderem e desejarem se colocar em pé para a leitura do texto, o texto clássico, que é a instrução na celebração da Santa Ceia. Quero convidar os oficiais para que se posicionem aqui ao nosso lado, para o auxiliar, nos auxiliar. Abra a sua Bíblia e vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23. 1 Coríntios 11, 23, até o versículo de número 30. E nos diz assim a bendita palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto
em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Que Deus nos ajude na compreensão da sua palavra. Podeis sentar, queridos. Meus amados irmãos, esse é um momento de celebração, quando trazemos à memória, através das Escrituras, que nós temos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, como nos ensina as Escrituras e o texto sagrado. Jesus, ele foi ali na cruz do Calvário, ele entregou a sua vida em favor de todos nós pecadores. Diz Paulo aos Efésios que estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados, mas no momento em que Jesus, ele diz ao Pai: Pai, está consumado, ele ali reconciliava o homem com Deus. E todo quanto escuta a palavra do Senhor, todos quantos entendem o chamado do Senhor e entregam suas vidas ao Senhor Jesus e o recebem como Salvador da sua vida, certamente tem a salvação em Cristo Jesus. Nesta noite nós iremos orar ao nosso Deus, pedindo a bênção do Senhor para o pão, que representa e simboliza o corpo, e o vinho, que representa o sangue da nova aliança, o sangue da purificação. Pai querido e amado, é um grande privilégio para todos nós, nesta noite, celebrar, ó Deus, como igreja, como povo remido e redimido, participar dessa celebração, porque temos a convicção no nosso coração que o Senhor perdoou nossos pecados, que o Senhor nos tirou das trevas, do reino das trevas, e nos colocou no reino do seu Filho amado, que o Senhor nos adotou como filhos, filhos da adoção, que o Senhor nos santificou pelo seu Espírito, que o Senhor nos justificou, ó Deus, através do seu sacrifício, nos regenerou, e nesse estado de novas criaturas, aqui estamos pedindo perdão ao Senhor pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, ó Pai, e agradecidos, porque cremos perfeitamente em todos os ensinos da Tua Palavra. Estamos trazendo à memória que nós temos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Portanto, meus irmãos, essa ceia, ela não é restrita à Igreja Evangélica Congregacional Monte Sinai. Não é, porque ela é a ceia do Senhor. Portanto, todos quantos estão em comunhão com a sua igreja e com os irmãos, podem e devem participar desses elementos. Nós iremos distribuir nesse instante.
sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Senhor Jesus, na noite foi traído, tomou o pão, e dado graça, partiu e disse: "Fica com tudo, obrigado, glória a Deus."
moço tem um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória. Gratidão, Senhor, gratidão. Só gratidão, porque a tua misericórdia, ela se renova cada manhã. E ela é a causa de não sermos consumidos. Gratidão porque somos teus filhos. E em Cristo nós estamos salvos e seguros, porque confiamos em tua palavra, não porque merecemos nada, porque a salvação é dádiva do Senhor, é graça do Senhor, e não é por obras, para que ninguém se glorie diante do Senhor. É graça divina. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos. Amém. Enquanto ele entrega, vai isso. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Só a igreja. E a igreja diz: louvado seja o nome do Senhor. Uma semana de paz e de bênção na presença do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Então vamos, irmãos, aproveitar o nosso lanche.